Sobre educar filhos. Bem, há uma grande expectativa dos pais sobre os filhos. A tentativa é que os pais, através dos seus modelos e de seus exemplos, convençam os filhos a serem semelhantes a eles. No entanto, o adulto sempre parte da perspectiva de que uma criança, ou até mesmo o adolescente ou o jovem, ele precise ser exatamente como ele é, ou como ele foi, ou repetir talvez os mesmos comportamentos de quando eles tinham a idade exatamente que os seus filhos têm agora. No meu tempo eu era assim, no meu tempo meu pai me tratava assim, quando eu tinha sua idade eu já fazia isso, eu já fazia aquilo. Essa tentativa de reprodução de uma ideia para a criança e para o adolescente, de que eles precisam ser exatamente como nós somos, é uma perspectiva não muito boa para a criança, não muito boa para o adolescente. Ela tenta simplesmente reproduzir mais um adulto, tenta-se principalmente no campo da criança, torná-la ela um adulto antes do tempo. Precisamos ter uma perspectiva dentro do campo do crescimento e da evolução de uma criança, do desenvolvimento que essa criança está tendo, numa perspectiva de que toda fase é essencial, de que eles não precisam ser exatamente como nós somos, de que aquela reprodução de modelos comportamentais que os nossos pais deram, ou que os nossos pais tiveram, até mesmo relacionado às cobranças, às punições, às disciplinas aplicadas na nossa vida, não precisa ser exatamente assim quando ocorre em relação à nossa educação dada aos filhos. Nunca devemos nos preocupar se os nossos filhos não estão sendo exatamente aquilo que nós fomos lá no passado. Não importa. E não há nenhuma necessidade de que eles sejam exatamente uma fiel reprodução daquilo que fomos, ou daquilo que somos exatamente neste momento. Não dá para comparar toda a estruturação de conhecimento, toda a estruturação de experiência, todos os momentos vividos, as emoções, os sentimentos que você viveu e a perspectiva de mundo que o tempo de existência gerou em você. Você não pode cobrar para que eles sejam exatamente como você é, jamais. A perspectiva que se deve ter, eu deixo um alerta, é de que eles sejam permitidos a ser eles. Permitir que uma criança desenvolva baseado na sua percepção de mundo, exatamente como ele percebe o mundo. Você pode ajudar, dando sugestões, esclarecendo, não insistindo com uma ideologia sobre a mente dele, mas que ele perceba por si só a ideologia, as crenças, os valores que ele precisa ter para a vida dele. Quando você nega a uma criança ou um adolescente de que ele deve ter exatamente a idade, também a idade emocional que você tem, você está automaticamente punindo ele para ser exatamente aquilo que ele não quer, mas aquilo que você deseja. E talvez, e não é um talvez muito distante não, é um talvez muito existente no campo da mente da criança e do adolescente principalmente. Talvez o seu modelo de pai, de mãe, de ser humano, não é o modelo que ele deseja. Talvez a forma de você viver, de você perceber o mundo, as suas perspectivas sobre o mundo, não é exatamente aquilo que essa nobre criança, esse nobre adolescente já tem em sua mente, inclusive já estruturado nos seus valores e nas suas crenças. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer em relação aos seus filhos é ter a ideia de que você lança ele como se fosse uma flecha. Direciona para o alvo, mas o alvo, quem deve acertar é ele. Um grande abraço e até mais.